medida provisória editada no primeiro dia do governo Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi a partir do CONSEA que foram formuladas políticas determinantes no combate à fome. Reconhecido internacionalmente, agora o Conselho foi reinstalado pelo atual governo e volta a discutir políticas públicas diante de um cenário com mais de 33 milhões de brasileiros convivendo com grave insegurança alimentar. Mas como funciona o CONSEA? Quem faz parte dele e quais as perspectivas de ações efetivas com as limitações orçamentárias que estão postas? É isso que a gente vai buscar responder no programa que começa agora. O CONSEA é um modelo para o resto do mundo. A gente acredita que o CONSEA, ele enxerga as pessoas as quais são o público-alvo dele. 2/3 da composição é da sociedade civil. É a partir das conferências que a gente reflete e aprofunda os desafios de enfrentamento no campo da segurança e soberania alimentar. O Brasil está vivendo de comida com veneno. E a agroecologia cada vez mais representa ciência, prática e movimento social. O CONSEA só volta porque a democracia voltou. A gente sabe que o desafio é enorme. Nós temos que tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a volta do CONSEA, Juliana Casimiro, integrante do Núcleo Executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E participando da conversa remotamente, Elizabeta Recini, presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e integrante do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. E Cidinha Moura, coordenadora da FASE Mato Grosso, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, e conselheira da Articulação Nacional de Agroecologia no CONSEA. E olha, eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas, trazendo as suas dúvidas, dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Juliana, Elizabeta, Cidinha, que prazer e que evento bom para a gente fazer um programa, né, Juliana? Eu queria começar fazendo aqui uma reflexão com você sobre o cenário que estava posto lá em 2003, quando o CONSEA volta também, depois de ter sido extinto uma vez. E hoje, 2023, 20 anos depois, como é que você analisaria as diferenças de cenário? Bom dia, estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre a volta do CONSEA. Eu acho que essa é uma questão que passa pela cabeça de todas nós, né? De todas as pessoas que viveram essa história do CONSEA. Certamente os desafios se renovaram, né? A gente tinha em 2003 muita expectativa da sociedade civil para organizar a questão do combate à fome, mas hoje a gente precisa lembrar de questões relacionadas a mudanças climáticas, avanços que a gente teve nos últimos tempos e desafios novos que vão se colocando nesse cenário. Tem muita coisa aí para a gente pensar. E vamos conversar sobre todas elas que couberem aqui nesse curto espaço de tempo. Elizabeta, você era a presidenta do CONSEA quando ele foi extinto há 4 anos atrás e volta junto com o CONSEA nessa presidência. Eu queria que você me trouxesse a sensação. Como é que você se sentiu naquele momento? Como é que se sente agora? Em que medida você, de volta no CONSEA, também tem uma representatividade de continuar de onde paramos? Olá para todos. Do ponto de vista pessoal, é um turbilhão de emoções, assim. Do ponto de vista coletivo, a nossa volta é o restabelecimento de uma medida justa, né? A volta do CONSEA, ela faz jus ao desafio que nós temos pela frente, não só de combater esse número absurdo dos 33 milhões de pessoas passando fome, mas também superar esses números com a garantia da produção e da oferta de alimentos adequados e saudáveis. Então, a volta do CONSEA é não retomar a história a partir de 2018, final de 18, mas é continuar uma história a partir de 2023 que, na verdade, nunca parou do ponto de vista da sociedade civil, que se manteve ativa, alerta, resistindo, resiliente nessa luta. Cidinha, governo novo, orçamento antigo, né? É um orçamento que foi posto
pelo governo anterior, proposto pelo governo anterior, e que a gente vai ter que lidar com ele agora, ainda que as peças colocadas já tenham uma nova articulação, uma nova visão. Como é que se lida com essa realidade e se avança realmente no combate à fome, tendo em vista até que a gente vê muito, principalmente na grande mídia, um apoio, lógico, tem que combater a fome, mas na hora que vai falar de retirada de orçamento de outras áreas, mas não pode mexer aqui, não pode mexer ali, né? Bom dia a todos e todas. Então, para nós, como disse a Beta, é um momento de muita emoção, né, da volta do Conceia, e a primeira prioridade nossa é discutir como combater esse número, né, de 33 pessoas passando fome num orçamento que a gente sabe que foi feito num governo que não tem nenhuma preocupação com as pessoas, principalmente agricultores e agricultoras familiares, povos indígenas. Então, para nós agora, o grande desafio, né, para o Conceia é nós reconstruirmos as políticas e também lutar por orçamento, para que essas políticas voltem para o orçamento do governo e sejam prioridade para contribuir aí, para diminuir o número de pessoas em insegurança alimentar. E nós, no Conceia, estamos para isso, né, com o objetivo de reconstruir essas políticas. E ontem a gente já teve aí o relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, né, feito pelo presidente Lula ontem em Recife, pelos depoimentos, e nós que convivemos com a agricultura familiar, né, com os povos e comunidades tradicionais, sabemos da importância que é, né, o PAA para a agricultura familiar, para a produção de alimentos saudáveis, que contribui aí para diminuir o número de pessoas em insegurança alimentar, né? É importante nessa sua fala, né, me vem imediatamente, Cidinha, que assim, é uma questão de muita luta política, né? De luta por espaço politicamente também para poder avançar com isso tudo. Um espaço de articulação entre a sociedade civil e o governo federal. Porque a extinção do Conceia tem muito a ver com a volta da fome para milhões de brasileiros. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia, foi criado em 1993, durante o governo Itamar Franco. Resultou daquela grande campanha que se realizou no Brasil pela ética na política, e a campanha liderada pelo Betinho de combate à fome, de defesa da vida, mas nasceu com o propósito de envolver a sociedade civil nesta grande causa que é a superação da fome. Extinto nos primeiros dias do governo Fernando Henrique Cardoso, foi reinstalado em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um espaço de articulação entre a sociedade civil e o governo na garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Tem uma particularidade o Conceia, desde sua fundação, que 2/3 da composição é da sociedade civil e 1/3 é do governo. E, além disso, o presidente ou a presidenta do Conselho sempre representa a sociedade civil, é da sociedade civil. Então, nesse sentido, é um espaço onde se discute o tema da segurança alimentar, mas em toda a sua abrangência. Francisco Menezes, que presidiu o Conceia entre 2004 e 2007, explica que o Conselho é situado na Presidência da República e atua de forma interministerial, o que é fundamental para a elaboração e manutenção das políticas públicas de combate à insegurança alimentar. Porque a segurança alimentar, se ela é de um lado desenvolvimento social, de outro lado ela é saúde, de outro lado ela é educação, ela é agricultura, ela diz muito respeito à agricultura familiar e camponesa. E isso faz com que nessa composição nós tenhamos representantes tanto do lado do governo quanto do lado da sociedade, representantes de todas essas áreas. Isso dá a riqueza do debate. Francisco revela que o Conceia, ao longo da sua trajetória, foi responsável pela criação de programas importantes para a garantia da soberania e segurança alimentar dos brasileiros. O exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, aquele que liga a ponta
da produção pela agricultura familiar para os consumidores em condições de maior vulnerabilidade. Quero ressaltar uma conquista importante também, que podemos registrar como parte da história do CONSEA, que foi em 2012 a edição do decreto que criou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Essa política é fundamental, primeiro porque ela mostra que a produção do alimento saudável precisa ser feita em bases agroecológicas. E a agroecologia cada vez mais representa ciência, prática e movimento social. Maria Emília Pacheco revela que foram inúmeras as contribuições do Conselho para a retirada do Brasil do mapa da fome em 2014. Não apenas na elaboração de novas políticas, mas no aperfeiçoamento de outras mais antigas. Quero lembrar que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, ele é muito antigo, ele é da década de 50. E aproveito o momento para homenagear o grande brasileiro Josué de Castro, que foi a partir dele, na década de 50, que foi se esboçando a proposta desse programa. Mas era preciso aperfeiçoar. Fizemos uma verdadeira revolução nesse programa, porque, primeiro, colocamos como direito, segundo, estendemos até o ensino médio o programa, coisa que não existia antes. E terceiro, aquela garantia de que o mínimo de 30% de fornecimento deveria ser feito pela agricultura familiar, abrindo um mercado fabuloso, porque você imagina um total de 42 milhões de alunos durante 200 dias, isso foi uma possibilidade para a agricultura familiar se firmar muito grande. No último governo, o CONSEA foi novamente extinto e políticas de soberania alimentar foram interrompidas. O Brasil retornou ao mapa da fome. É o CONSEA que convoca a Conferência Nacional. Quando o CONSEA é silenciado pelo governo Bolsonaro, isso significa uma interrupção de uma história. Agora, com a volta do CONSEA e um cenário marcado por 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, muitos são os desafios do Conselho. A gente sabe que o desafio é enorme, entende? Isso ninguém duvida, até por causa do estado em que o país se encontra. Mostra disso foi ainda no mês de janeiro, antes que o Conselho começasse a atuar, o que já se mostrou em relação, por exemplo, aos povos indígenas, particularmente agora os Yanomamis, né? Quer dizer, existe hoje, de fato, uma situação de fome avaliada que se atinge, talvez, mais ainda dos 33 milhões, porque os 33 milhões foi um resultado de uma pesquisa no início do ano passado, mas esse desafio vai precisar ser enfrentado com prioridade, novamente. Nós temos que tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Juliana, eu queria pegar essa fala do Francisco e da Maria Emília, que são pessoas, figuras importantíssimas nas formulações de políticas aí ao longo das duas últimas décadas, sobre o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um bom exemplo de como é que o CONSEA atua e como é que essas políticas vão alcançando várias partes, né, que são importantes. A nutrição dos estudantes, depois estendida até o ensino médio, o envolvimento da agricultura familiar, permitindo aí que essa economia, essa pequena economia, que não é nada pequena, né? Mas essa microeconomia circule. O quanto que isso representa o problema da extinção do CONSEA, né? Esse período, esse vácuo aí, esse hiato de 4 anos e a volta da fome no Brasil? O PNAE ele é um caso emblemático tanto para falar sobre essa importância que o CONSEA teve na atualização do próprio programa, como a Maria Emília falou, ele é um programa da década de 50, mas ele é pensado num contexto muito mais de pensar o fornecimento ali de uma assistência alimentar muito reduzida, que não pensava a questão dessa relação que o Chico traz entre quem produz e quem consome, e nessas duas pontas essa relação com o direito, né? Então o CONSEA ele tem essa importância de atuar na atualização dessa legislação, trazendo esse olhar mais complexo na lógica do direito humano à alimentação e promoção da soberania alimentar,
Mas, para além disso, mesmo nesse contexto de, como a Beta falou, né, de extinção do CONSEA, a militância formada pelo CONSEA atuou no PNAE. E te digo como, né? A gente teve a suspensão das aulas, mas se entendeu que a alimentação escolar ela é absolutamente essencial para a garantia do direito à alimentação da população brasileira mais vulnerável. Então, nesse período, houve uma pressão muito grande da sociedade civil para que os recursos do PNAE continuassem a ser utilizados para fornecer a alimentação das crianças durante esse período de isolamento social. E isso foi um desafio, inclusive, para essa ponta da agricultura familiar e agroecologia. A gente do Fórum, junto com a Articulação Nacional de Agroecologia, estava no meio de uma pesquisação sobre a incorporação da compra desses 30% em 8 territórios. E o que a gente viu foram questões assim, de muita resistência. Por exemplo, na terra Xaquirabá, terra indígena Xaquirabá, né? Como foi importante essa questão do circuito curto, mesmo nesse período anterior, né? Como é que fazer a compra da própria produção indígena para ser utilizada nas escolas indígenas é uma questão absolutamente fundamental para pensar o direito à alimentação. Da mesma forma, acho que Cidinha também tem como contar sobre isso, né? Outra experiência desse momento é a experiência de como no Mato Grosso, apesar de todas as questões de conflitos, né, que existem com o agronegócio, como os circuitos agroecológicos, como o potencial das organizações de agroecologia consegue fortalecer o PNAE. Então, é um ganha-ganha. Ganha o aluno, ganha a agricultura familiar, ganha também o próprio profissional responsável técnico, que tem a oportunidade de colocar no cardápio da alimentação escolar uma alimentação que ela é mais saudável, né? Então, de também promover a saúde dentro das escolas, né? Elisabetta, me corrija se eu estiver enganada, mas assim, o CONSEA vai agir muito em cima dessa economia de circuito curto, como a Juliana disse aqui, né? Uma economia solidária também. A gente vê muito a defesa do agronegócio como algo que move o Brasil, como algo essencial a uma balança comercial, mas a gente também vê que para o público interno brasileiro, 70% dessa produção não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar. E aí eu te pergunto o seguinte, qual a importância do CONSEA no fortalecimento dessa agricultura e da valorização da agroecologia, que vem ganhando campo e também conhecimento da população em geral, né? Uma coisa que eu acho que é bem importante para colocar o princípio, né, o parâmetro para essa discussão e abordagem a respeito da agricultura familiar é que para nós, né, para esse grande coletivo que reúne, que está dentro do CONSEA, mas um coletivo ainda maior que não está no CONSEA, todas as ações de apoio e fortalecimento da agricultura familiar, elas não se resumem a uma ação estrito sensu, por exemplo, de política social, no sentido de reduzir, por exemplo, a pobreza. É lógico que isso também é importante, mas a nossa compreensão é que o apoio, o fortalecimento e a expansão da agricultura familiar com bases agroecológicas, ela está relacionada a um modelo de produção, a um modelo econômico, né? Então, não se faz apoio à agricultura familiar na caixinha da política social, mas visando uma política econômica, porque o fortalecimento da agricultura familiar vai, logicamente, ampliar a produção e o acesso a alimentos saudáveis, e se esse fortalecimento ele vier com apoio a uma transição agroecológica efetiva, a gente também muda a nossa matriz, né, de produção de alimentos e, consequentemente, a gente também vai mudando a nossa matriz de desenvolvimento, né, os nossos parâmetros do que é desenvolvimento econômico. Isso gera vários efeitos, além desses que Juliana já mencionou, no sentido de um processo virtuoso no nível local, né, onde o que é gerado de alimento e o que é gerado de economia, ele circula naquele espaço. Então, não é só o agricultor familiar que se beneficia, não são só os estudantes que se beneficiam, mas é a comunidade como um todo, porque aquilo é economia girando do ponto de vista local, né? E isso gera um outro parâmetro, um outro paradigma de desenvolvimento econômico e de combate à pobreza. Então, isso é absolutamente essencial para nós.
E o Conceia sempre atuou, como já foi dito no vídeo, né? Sempre atuou para atualizar e qualificar o PNAE. No Conceia também nasceu os parâmetros do Programa de Aquisição de Alimentos, que é essa grande ponte da agricultura familiar com os mercados institucionais. E isso faz com que o agricultor familiar que tenha esse acesso aos mercados institucionais, ele também se fortaleça e ele se organize para, no futuro, nem precisar mais desse mercado institucional, ele acessa o mercado como um todo, porque ele já organizou sua produção, ele já organizou a administração do seu serviço. E tem um outro elemento muito importante que liga a agricultura familiar e a agroecologia com um dos nossos grandes desafios, não nacionais, mas contemporâneos e globais, que é a questão da crise, do colapso climático. Está registrado nas evidências científicas de qualidade, que são produzidas sem conflitos de interesse, e o modelo de produção agroindustrial é um dos grandes contribuidores para a emissão de gases de efeito estufa, que geram a crise climática que nós estamos enfrentando. Então, a questão da mudança do modelo de produção, do paradigma produtivo, ela é essencial não só para a saúde, para a nutrição, mas ela é essencial para a nossa sobrevivência no planeta. Cidinha, tem uma pergunta aqui da audiência e eu quero, junto com ela, primeiro trazer para todas três comentarem, né? E te deixar também à vontade para falar da experiência do Mato Grosso. Mas o Francisco comenta que 2/3 do Conceia são de integrantes da sociedade civil. A presidenta do Conceia e todos os presidentes do Conceia representam a sociedade civil. Queria que você falasse um pouco da importância disso, já respondendo a uma questão da audiência. O Rodinei encaminhou para a gente pelo WhatsApp aqui do Rio de Janeiro. Creio ser importante chamar a responsabilidade dos grandes produtores do agronegócio, participando do Conselho, a fim de contribuírem com cotas de produtos e gestão de estoques e distribuição, já que tem experiência no ramo. Bem, eu só queria dizer, complementando um pouco o que a Beta trouxe, mas dizer que o agronegócio faz com a população no Mato Grosso é contaminar as pessoas por agrotóxicos. Então, é um desafio para nós, nessa discussão da segurança alimentar, de ter a produção de alimentos saudáveis nesse contexto, de um agronegócio que desmata, que contribui aí para as mudanças climáticas, e que também contamina os rios e intoxica as pessoas. E nós apostamos nesses circuitos curtos, mesmo nesse ambiente de agronegócio, né, de ter a expansão dessas commodities, mas a nossa preocupação da produção de alimentos, a organização, né, de contribuir para a organização dos agricultores, para que eles atuem em redes, não fiquem sós, né, que a produção que seja coletiva e individual, mas que a comercialização, o beneficiamento seja de forma coletiva para poder atender os mercados. Então, essa questão de ter estoque, né, de alimentos, a agricultura familiar tem essa preocupação da produção de alimentos saudáveis, e esses alimentos são, a maioria, in natura. Muitos agricultores voltaram a produzir arroz, feijão, aqui com essa preocupação de ter os alimentos saudáveis, não depender desses alimentos que vêm de outros estados, né, que vêm contaminados por agrotóxico e com valores bem altos por conta dessa logística que não é feita para que os alimentos circulem, né, e cheguem às famílias ainda de forma que seja consumida de forma saudável. Elisabetta, eu vou passar para você, mas eu queria trazer mais uma contribuição do Rodinei que eu acho importante. Quero agradecer muito a sua participação, as duas mensagens que a gente recebeu suas aqui, que eu acho que é uma contribuição muito interessante para o programa. Ele complementa com o seguinte, Elisabetta, não podemos continuar sendo um país grande produtor de alimentos e, ao mesmo tempo, ter em torno de 60% da população com insegurança alimentar. Parabéns pela escolha do tema e alto nível do debate. Eu entendo que ele está trazendo a importância de trazer a responsabilidade desse setor que produz em grande quantidade, mas ao mesmo tempo aqui, como apresentadora do canal que já lidou com esse tema várias vezes, eu fico refletindo assim,
É coerente ou é incoerente? É importante ou não é importante? Estamos lutando exatamente por equilibrar essa posse de produção, ou seria, sim, coerente trazê-los para dentro do Conceia para participar? Assim, queria uma opinião sua sobre isso. Bom, muito importante mesmo esses pontos que o Rodinei trouxe para a nossa conversa, porque essa é uma questão que está muito presente, não só aqui, mas é uma questão também global, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte: eles precisam ter responsabilidade? Claro que sim, né? São sujeitos sociais, são sujeitos econômicos e principalmente são sujeitos políticos. Agora nós precisamos estabelecer os parâmetros, né? Quem estabelece as responsabilidades e os compromissos que eles precisam ter, né? Dentro da posição do Conceia, as responsabilidades e os parâmetros dessa responsabilidade precisam ser estabelecidos por aqueles que lutam, protegem e são responsáveis pela conformação e pela decisão do que é interesse público. Aqueles que têm interesses comerciais ou interesses privados, eles precisam ser chamados à sua responsabilidade, a alterar os seus modos de ser, os seus modos de produzir, os seus modos de atuar na sociedade, a partir de parâmetros, princípios e decisões daqueles que defendem o interesse público. Porque isso é algo que sempre confunde, né? O setor privado, ele sempre... Bom, primeiro, não é possível que alguém em sã consciência, seja um ser individual ou um ser coletivo, que vai se manifestar contra, né, acabar com a fome, seja no Brasil ou seja no mundo. Apesar que tem muita gente que nega que a fome existe, né, mas... Tirando esses extremos, né, alguém com algum bom senso certamente vai se posicionar a favor de acabar com a fome, logicamente, né? Então, essas pessoas normalmente falam, se nós somos parte do problema, nós precisamos ser parte da solução. Também é verdade. Agora, quem define a solução primeiramente, é o Estado, né? O Estado enquanto ente que tem a obrigação de regular as relações sociais e, no caso dos direitos humanos, e pensando no direito humano à alimentação adequada, é o Estado que tem a obrigação de proteger, de promover, de garantir o direito. E ele faz isso a partir das políticas públicas. Por isso que um ponto central no Conceia é que as políticas públicas, elas precisam ser decididas e implementadas livres do que a gente chama conflito de interesse. O que é o conflito de interesse? Um exemplo muito prático. Se eu sou um agente econômico que tem uma ação que gera lucro, né, promovendo, por exemplo, contaminação ambiental ou promovendo a produção de alimentos que geram doença, etc., se eu estou atuando na definição da política pública, eu vou querer proteger meus interesses. Isso é absolutamente natural, entre aspas, ou provável, né? Então, as regras do jogo precisam ser estabelecidas por quem protege a sociedade, por quem atua em nome do interesse público, da saúde pública, etc. Então, nesse aspecto, o setor privado precisa ser ouvido, logicamente. Por exemplo, a participação do setor privado dentro do Conceia. Por exemplo, a Associação Brasileira de Supermercados participa do Conceia. A grande questão é que o ambiente do Conceia, pelo menos o nacional, ele é um ambiente preponderantemente representativo dos setores da sociedade que sofrem as consequências das ações do setor privado. E, logicamente, as críticas são extremamente severas, porque elas não são abstratas, elas são concretas, elas são derivadas do dia a dia, do desafio que essas pessoas têm de sobreviver. Então, esse não é um ambiente onde essas pessoas, né, que geram o problema se sintam exatamente à vontade, né? Então, essa é uma questão de que o diálogo deve existir, mas a decisão é do interesse público. E, por último, né, só para completar, não me estendendo, a questão do abastecimento. Uma das prioridades do Conceia, que é uma prioridade histórica, e a gente espera que nesse momento, nessa volta, ela seja tomada com seriedade pelo poder público, é o Brasil ter uma política de abastecimento alimentar. O abastecimento alimentar no Brasil, assim como no mundo, ele é absolutamente privatizado.
né? Ele está na mão dos interesses de quem quer colocar um supermercado aqui, um atacadista ali. O Brasil precisa voltar a ter nas mãos as grandes diretrizes do abastecimento público para ele garantir que as pessoas em qualquer lugar desse país tenham possibilidade de acessar alimentos saudáveis a preços justos. A gente não tem isso no Brasil e a gente precisa ter. E uma boa notícia é a volta da Conab, que também foi desestruturada nos últimos anos, e ela tomar para si a responsabilidade de regular o mercado de alimentos, a partir de estoques reguladores e a partir também de uma política de abastecimento alimentar. Ótima resposta para mim. Eu vou te pedir para esperar um pouquinho, a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho. Temos participações da audiência aqui também. A gente já volta conversando sobre a volta do Conceia. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a volta do Conceia. Comigo no estúdio para essa conversa, Juliana Casimiro, integrante do Núcleo Executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E participando da conversa remotamente, Elizabeta Recine, presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e integrante do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. E Cidinha Moura, coordenadora da FASE Mato Grosso, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, e conselheira da Articulação Nacional de Agroecologia no Conceia. E você que ainda não participou do programa hoje, manda agora suas perguntas, seus comentários. A gente já está indo para o bloco final do programa. Você encaminha pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente convidou representações da sociedade civil para comentar a importância da volta do Conceia. Vamos ouvir. Retornar ao Conceia é dar de novo um recado. Estamos preocupados com quem produz 70% da alimentação, estamos preocupados com todos, todas e todos, de todas as idades, e vamos assegurar no Brasil uma política que todos e todas e todos recebam uma alimentação em quantidade adequada, numa qualidade adequada, com respeito à região, com respeito à sua tradição, garantindo e buscando a soberania alimentar da população, do povo brasileiro. A importância da volta do Conceia foi fundamental para trazer de volta a nossa soberania alimentar, inclusive a volta também da cultura familiar, dos investimentos, porque esses 4 anos foram 4 anos de retrocesso, né, que foi investir o recurso apenas no agronegócio, e a segurança alimentar ficou a desejar. E começamos também a se alimentar dos enlatados, de comida industrializada, isso é muito ruim para a nossa saúde. A volta do Conceia é, simbolicamente, a necessidade de pensar e projetar não só a garantia da segurança alimentar, mas necessariamente projetar para o país a soberania e o abastecimento alimentar como eixo estratégico de um país que não pode se forjar independente de alimento externo nem dos grãos. Tá certo? O Brasil está vivendo de comida com veneno, tá certo? Então, a segurança alimentar para nós é fundamental, né, nessa questão de investir na comida orgânica, nos produtos orgânicos, né? O Conceia, historicamente, tem articulado, né, as políticas para a garantia do direito humano à alimentação. Então, na caminhada aí histórica do Conceia, ele teve a principal missão, né? Construção de política ao mesmo tempo que faz o controle social dessa política construída. E nesse exercício de formulação e de monitoramento, a construção da política e do Sistema Nacional de Segurança e Soberania Alimentar, que é o nosso CISAM, né? O nosso SUS, no tema do alimento, o CISAM, ele foi construído pelas mãos do Conceia. O Conceia é um modelo para o resto do mundo em relação à questão da segurança alimentar. Essa política de segurança alimentar nacional é dita por um grande número de países como uma das propostas mais eficazes e eficientes. Não é à toa que em 6 anos de governo, antes do desgoverno, nós retiramos, que eu digo a população brasileira, essa representação, o governo tirou o Brasil do mapa da fome. O que é primordial é justamente trabalhar os investimentos junto com o governo, os ministérios, são 24 ministérios que participam, né, do Conceia, trabalhar os investimentos, né, junto com os estados, com os governadores, os prefeitos,
para que possa investir cada vez mais, né, na agricultura, que possa investir na questão da agroecologia, tá certo? E contra os agrotóxicos, né? Nós precisamos eliminar esses agrotóxicos, né? Inclusive aumentar o poder de plantação e também aumentar o poder de compra, né? A gente acredita que o Conceia, ele enxerga as pessoas as quais são o público-alvo dele. Então, o grande avanço, grande vitória foi que essas próprias pessoas estão discutindo a política. Então, é os povos tradicionais moçambicanos, é os povos indígenas, é a população negra, são as mulheres, os jovens, os profissionais especialistas da nutrição. Essas pessoas estão lá. Então, o primeiro avanço é reunir essas pessoas, garantir conferências em que se ouve, se capilariza muito mais esse escutar as pessoas que estão produzindo, as que estão passando pelo processo da fome, e juntos e juntas reunir e tirar uma proposta. As conferências, elas são o ápice, né? É o processo acumulativo de uma trajetória que vai dos territórios aos estados. Então, a conferência engatada e lançada, né, enquanto calendário nacional, agora na retomada, ela tem um significado importantíssimo. É a partir das conferências que a gente reflete e aprofunda, assim como monitora, os desafios de enfrentamento no campo da segurança e soberania alimentar. É muito importante que a gente deixe demarcado nessa volta do Conceia, que o Conceia só volta porque a democracia voltou e que o Conceia só permanecerá se a democracia permanecer. Portanto, de longe, terminou a luta. Nós precisamos estar nas bases, precisamos estar olhando para os dados que dizem que a fome tem endereço, tem cor, tem gênero, e trazer essas pessoas constantemente para o debate. Juliana, já vou passar para você, mas antes deixa eu trazer algumas contribuições aqui da nossa audiência. Quero aproveitar para agradecer também quem está em casa participando desse debate. A Valdirene Militão encaminhou para a gente pelo WhatsApp aqui do Rio de Janeiro. Ela diz que apesar de não ser deliberativo, o Conceia é muito importante na reconstrução de políticas públicas, composto por conselheiros governamentais, instituições e sociedade civil, com pautas de fundamental importância para a alimentação de todos. Ela diz que é da Fiocruz Mata Atlântica e estão representados, como ela representa como conselheira no Conceia do Rio de Janeiro. Obrigada, Valdirene. E o Rodinei faz um destaque aqui que eu acho importante trazer. Ele diz, queria ressaltar que não estou fazendo defesa do agronegócio e nem discutindo seus nuances negativos. O que eu quero ressaltar é a questão da responsabilidade, possível contribuição, o que não invalida que tenhamos que cobrá-los por problemas que causam. Obrigado pela discussão do tema que sugeri. Juliana, você queria fazer um comentário? Já aproveito para te entregar tudo isso para refletir. Sim, na verdade o vídeo ajuda muito também a gente retomar as questões do bloco anterior, né? Acho que o Conceia, o que o Chico traz dessa representação da sociedade civil, da presidência da sociedade civil, é o que a gente vê no vídeo, né? O Conceia, ele é uma grande ousadia que deu certo. Trazer a sociedade, as organizações populares para o centro dos debates, né? Para pessoas que sempre conviveram com as injustiças alimentares, com a questão da fome, da desigualdade. Organizações populares também que se organizaram em termos de resistência para produzir alimentação saudável e que vêm para o centro do debate com poder para dizer o que a gente precisa construir em termos de políticas públicas para fazer avançar a pauta da soberania e segurança alimentar e nutricional. E aí você vê na fala da Cota, por exemplo, como é que esse pertencimento está ali. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome e nós vamos fazer isso de novo. Nós quem? Nós sociedades, nós organizações da sociedade civil, tendo um lugar de escuta potente que é o Conceia para dialogar com um governo que se colocou de novo, né? O que assemelha esse momento de 2023 a 2003 é você ter um governo que fala
essa pauta está na minha agenda de governo. Isso é prioridade e isso faz avançar as políticas públicas. E aí, assim, dialogando, né, é bom ter conselheiro, né, municipal, assim, a gente está no processo das conferências, né, assim como está a Conferência de Saúde, né, que está em pleno processo aí e que está discutindo democracia, né, esse é o grande tema da sociedade civil esse ano, construir as suas conferências e nesse movimento que ele vem do território, do município, passando pelos estados e chegando, né, esse momento de culminância das conferências nacionais. E aí pensar como é que a gente chama para o diálogo o agronegócio, e nessa pergunta ela é muito provocadora, porque a contradição entre o que representa o agronegócio, né, e o que representa a agricultura familiar, isso é inerente à forma de organização da nossa sociedade, né? A gente está falando aí de um sistema de produção de alimentos que ele é um sistema econômico. O agronegócio, ele não produz comida, né? O agronegócio, ele está interessado em produzir commodity, então não importa, isso não é, na verdade, algo inesperado para o contexto que a gente estava. Tem fome e tem lucro para o agronegócio, porque para o agronegócio não importa a fome daqui, importa para onde eu vou vender, onde é que eu gero mais lucro para esse setor. E aí, assim, parece uma coisa assim, né, a chamar a responsabilidade, parece que a gente não quer chamar o agronegócio. O agronegócio já tem muita voz, ele já tem muito poder econômico, ele já tem... Ele não entraria no Conceia como uma escuta, muito dificilmente imaginar isso, né? Eles não precisam dessa escuta, né? Enquanto escutar os movimentos e organizações populares é lembrar disso, né? Que há gerações e gerações foi a nossa biodiversidade, foi o saber do pequeno agricultor, foi o saber das mulheres camponesas, foi o saber indígena, foi o saber quilombola, foram esses saberes que sustentaram a gente, né? Em diversos sentidos, a sustentação aí da maneira mais ampla que a gente possa trazer aí. E debater sustentabilidade nessas diversas perspectivas é o que hoje a gente tem para pensar. A sustentabilidade cultural, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade das políticas públicas e esse lugar da gente sustentar os nossos direitos também, né? E aí, Cidinha, pegando gancho aqui em vários momentos da fala da Juliana, pensando aí no que é soberania alimentar, né? Soberania alimentar também é uma soberania regional. É olhar o município, é olhar ali aquele interior, o que ele tem para oferecer para quem está perto. E o agronegócio ele vai produzir para alimentação industrializada, que é uma coisa só para o Brasil todo e para fora do Brasil. Vai produzir massa para biscoito, vai produzir massa para macarrão e tudo empacotado, né? Qual é a importância real da gente pensar no Conceia como essa representação da sociedade civil e que vai olhar para essa soberania alimentar no termo mais a miúde, né? No olhar mais a miúde desse termo, né? Sim. Então, o espaço, né, do Conceia para nós que sempre fazemos essa discussão e trazemos os agricultores, as agricultoras, para construir essas políticas, com a volta do Conceia e agora com a volta, né, o relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, eu queria trazer, por exemplo, um depoimento que a gente ouviu na semana passada de uma freira que trabalha com crianças numa creche e que sempre essas crianças recebiam pães feitos por agricultoras que são extrativistas e que trabalhava com o mesocarpo do babaçu, farinha de piqui, ou seja, alimentos regionais, e que as crianças estavam com saudade de comer os pães feitos pelas agricultoras e que elas não estavam mais tendo acesso por conta que por não ter mais o programa de aquisição de alimentos, as agricultoras não tinham como entregar esses alimentos na quantidade, né, que as crianças precisavam. Então, mostra da importância que é esse contato, essa construção das políticas, né, com os gestores, e que só esse espaço do Conceia é possível fazer isso. Porque aí os conselhos estaduais também voltam a funcionar, por conta que a extinção do Conceia fez com que fragilizasse os conselhos estaduais. Eu falo da realidade daqui, nossa, de Mato Grosso, que o nosso conselho não conseguiu prosseguir, né, não tendo o Conceia Nacional.
Então, é importante a volta do CONSEA também para fortalecer os conselhos estaduais, os conselhos municipais, para fazer com que as políticas, né, sejam construídas também nos municípios e com a participação efetiva aqui da sociedade civil. Que na pandemia nós conseguimos mobilizar os agricultores para a doação de alimentos e foi fundamental ter tido essa participação no CONSEA, de conhecer outras experiências, né, que esse espaço também proporciona, que nós, da sociedade civil, tem acesso a informações do que está acontecendo nas outras regiões, né, do Brasil afora, e que sempre servem de exemplo, de experiências a serem reconstruídas aqui, né? Elisabetta, eu acho que a gente... de atuação nossa. E nós do movimento agroecológico, né, que estamos mobilizados aí pela Articulação Nacional de Agroecologia, nós primamos de fazer estudos e mostrar nas eleições, né, uma carta para que os candidatos pudessem estar assinando uma carta compromisso de ter políticas voltadas para a agroecologia. Então, esse espaço também do CONSEA, né, da gente poder socializar esses estudos das políticas que tem aí nos municípios, nos estados, que foram mapeadas aí pela Articulação Nacional de Agroecologia e que vão ser, agora, poder contribuir, talvez, nas conferências, né, que a gente já lançou, né, Peta? Nós já lançamos a conferência, vamos realizar a conferência esse ano ainda, em dezembro, e vai ser um processo muito rico de poder estar discutindo nos municípios, né, em todos os territórios, esse processo da reconstrução da segurança alimentar. Elisabetta, a gente tem um exemplo nesse momento muito gritante, que está em toda a mídia, uma mídia que não costuma falar, não costuma trazer a debate essa possibilidade do agronegócio. Queria ver a Elisabetta aqui na minha tela, quero lançar uma pergunta para ela. Os Yanomami são um exemplo real do que a gente está vendo do Brasil de volta ao mapa da fome. São populações, vamos dizer assim, né? São várias aldeias que vivem da pesca e que receberam peixe enlatado para comer. É exatamente como a industrialização trabalha. Ela elimina a possibilidade da própria produção da comunidade para levar uma produção industrializada e lucrar com isso, né? Como é que o CONSEA está atuando nessa questão dos Yanomami e o quão representativo é o que está acontecendo naquele território? Bom, infelizmente é muito representativo, assim. Logo depois da reinstalação do Conselho, no dia 28 de fevereiro, nós fizemos na sequência, até o dia 2 de março, a primeira plenária do Conselho, né, nessa nova era. E a primeira sessão que nós fizemos foi justamente para que o conjunto, né, de conselheiros e conselheiras pudessem se apropriar do que o governo estava fazendo ou está fazendo em relação à situação do povo Yanomami. Então, chamamos os diferentes setores, a saúde, o desenvolvimento social, a defesa civil, a casa civil, etc., para que eles nos colocassem qual é a estratégia que estava sendo desenvolvida. E nós conseguimos, inclusive, que um representante do povo Yanomami tivesse também na mesa. Então, o que mostra em relação a isso? Quer dizer, a situação do povo Yanomami, ela é um exemplo infeliz de uma atividade econômica exploratória completamente desregulada, em nome do lucro de poucos e consequências para muitos, porque as consequências do que está acontecendo no território Yanomami, logicamente, impactam direta e imediatamente no povo Yanomami, que está morrendo, crianças morrendo, aquelas cenas que o Brasil e o mundo não precisavam ter, porque a gente não precisa disso de maneira nenhuma, né? Mas é consequência do quê? De uma atividade gananciosa, né, que é comandada por poderosos, aonde quem está lá fazendo a ação direta é manipulado e recebe um benefício ínfimo perto dos lucros de quem realmente coloca maquinário, coloca avião, coloca mercúrio, etc., né? Então, aquela atividade econômica irregular e ilegal
mostra dessa economia completamente descontrolada e dessa economia que favorece poucos em prejuízo de muitos, né? E uma coisa que, infelizmente, também é exemplar na questão Yanomami é que eles não são os únicos, porque depois que nós fizemos essa sessão, o número de mensagens, de denúncias que o Conceia recebeu a respeito da situação de povos indígenas no Brasil todo é absolutamente alarmante. Então, lógico, a gente precisa atender essa emergência Yanomami, mas a gente também, enquanto sociedade, enquanto governo, precisa saber que o povo Yanomami é perto de tudo que os povos indígenas estão vivendo. Daí a importância também da instalação de um ministério específico para os povos indígenas, a recolocação da FUNAI como uma fundação que está para proteger, para promover e fortalecer os modos de vida e os modos de ser dos povos indígenas. É muito importante a gente ter isso claro, assim. A gente precisa atuar lá, mas a gente precisa ter claro que o passo 2 é, controlando aquilo, a gente já precisa deflagrar imediatamente uma ação geral em relação ao que os povos indígenas do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste e da própria Amazônia. Porque essa é a questão. A gente recebeu nessa semana a Defensoria Pública do Amazonas falando da situação dos Yanomamis que não estão em Roraima, que é tão grave quanto. Estão sofrendo as consequências não diretamente do garimpo, mas também da pecuária e da invasão dos seus territórios. Então, assim, nós vivemos hoje um momento de muitas urgências. E esse é um grande desafio para a sociedade civil, para os conselhos de políticas públicas, não só o Conceia, e também para o governo. Nós precisamos realmente articular uma grande ação que a gente lide com essas diferentes urgências. A gente não tem o luxo de ter uma urgência só nesse país, não tem mesmo. E eu só queria fazer um esclarecimento para contribuir com a discussão que estava ocorrendo a respeito de responsabilidades, compromissos e representação. É importante esclarecer algo que nem todo mundo sabe. Todos os parâmetros de participação dentro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, eles são estabelecidos pela conferência, no nosso caso, pela Conferência Nacional. Então, quais são os setores da sociedade civil que vão estar dentro do Conceia, como que é esse processo de escolha, etc. É todo feito num processo muito participativo e representativo, que é a Conferência Nacional. Então, quando a gente realizar a Conferência Nacional no final desse ano, nós vamos renovar, né, a representação do Conceia em termos de quais são os setores que devem participar, e vamos também atualizar o processo de renovação. Então, não vem da cabeça de ninguém isoladamente como que é essa representação. Ela é uma decisão também coletiva de quem atua nessa agenda. Juliana, a gente está caminhando para o final do programa, passou rápido, né? Eu não queria fechar esse programa sem te trazer a importância de se olhar para esse alimento do pequeno produtor de forma diferenciada, seja nas certificações. Hoje existe um aprisionamento aí numa certificação do orgânico que passa por um processo que é do agronegócio, por mais irônico que possa parecer, né? E também um olhar sobre as questões de vigilância sanitária que são muito voltadas para o macro, para grandes produtores. Então, eu queria finalizar o programa falando rapidamente sobre isso e trazendo suas considerações finais aí, um convite aí para essa conferência que eu acho importante também. Eu acho que isso é uma coisa para a gente sempre lembrar. Conceitos, eles são construídos, né? E o conceito de qualidade, ele tem sido construído nessa lógica da grande indústria, né? E a gente precisa lembrar que o pequeno produtor, que se produz pela agricultura familiar, o pequeno produtor tem qualidade. E quando a gente fala de pensar normas sanitárias inclusivas, que foi um debate muito grande do Conceia, né, e que a gente conseguiu que uma norma específica para a produção da agricultura familiar fosse construída junto à Anvisa, né, pensar nisso não é diminuir a qualidade do produto nem flexibilizar, é você reconhecer que há diversidade no que se produz em pequena escala e o que se produz em grande escala, né? E essa diferença que a gente está falando também é falar sobre um alimento mais saudável e de mais qualidade. Essa é uma grande questão, e é falar do que a gente trouxe muito de herança
nossa da 5ª conferência, que é essa ideia de comida de verdade. É muito por conta disso que a gente tem sustentado como fórum, como Conceia, essa ideia de que, sim, a questão da fome ela é algo que nos preocupa muito, mas é importante que a gente renove e fortaleça os nossos princípios. Enfrentar a situação de fome, mas com comida de verdade, que é essa que valoriza a biodiversidade local, que valoriza a produção do pequeno agricultor, que fortalece circuitos curtos de comercialização, que está relacionado às nossas tradições, à nossa forma de viver, aos conhecimentos tradicionais. Então, isso é muito importante. Então, caminhar para a 6ª conferência agora é pensar o que a gente acumulou nesses anos todos, do que a gente não pode abrir mão, que são princípios norteadores das ações de segurança alimentar e nutricional, mas à luz dos novos desafios que se colocam, né? Num contexto como esse de agravamento da fome, as falsas soluções elas estão aí, né? Volta toda a pressão da indústria para a utilização de formulados, enfim, de interesses das indústrias e toda a discussão sobre conflito de interesses, ela também precisa nos pautar. Então, é olhar para frente, trazendo os nossos princípios, mas à luz dos novos desafios que a gente tem a partir de agora, né? Cidinha, eu tenho menos de um minuto para fechar o programa, mas uma questão que eu quero trazer para você rapidamente. A fome, como foi dito pela Regina Nogueira, ela tem endereço, cor e gênero. Como é que a gente traz essas pessoas para o debate, leva para a conferência, por exemplo, que vai ter em dezembro? Esse é o grande desafio, né? De construir esse processo, porque nos municípios, nós, da sociedade civil, sempre estamos aí mobilizando as pessoas, né? Os agricultores, as agricultoras, povos indígenas, para a participação nas conferências. Sempre é um grande desafio por conta que os recursos, né, o governo do estado, por exemplo, às vezes não quer disponibilizar esses recursos para a realização das conferências. Então, nós já estamos no processo de mobilização, né, para que as conferências aconteçam. Desculpa, só porque a gente está já finalizando o programa. Onde é que as pessoas podem verificar dados e informações sobre a conferência que está chegando? Ainda não temos a carta, né? Ainda não está tá em andamento, estamos ainda no processo. Né? Estamos ainda no processo. Em breve, o Conceia volta a ter suas redes, seu site, para que as informações sejam acessadas por toda a sociedade. Mas consultar talvez o site da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, com certeza na hora que sair vai estar lá, né? Segurança alimentar. Tá bom, muito obrigada. Essas redes já estão mobilizadas. Desculpa, eu preciso concluir o programa. Mas assim, gente, a gente com certeza vai voltar ao tema. Eu quero daqui a não mais que um ano estar voltando a falar do Conceia, vendo o que está sendo colhido aí nesse trabalho que é tão precioso. A gente viu o quanto faz falta. Muito obrigada, Cidinha, Elisabetta, Juliana, pela participação de vocês e boa sorte nesse trabalho. Contamos com vocês. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Eu te espero no próximo programa. Até lá!